Riquelme Araújo, esse moço aqui que tem uma história maravilhosa para contar, para falar, um testemunho tremendo, mas também tem palavra do Senhor para pregar, não é? E é o que ele vai fazer essa noite aqui. Fique à vontade, meu irmão, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por ele antes de mais nada. Quero apresentar o Felipe também. Felipe, né? Felipe. O nosso irmão também. Seja bem-vindo. Deus te abençoe, viu, Felipe? Amado e eterno Deus, eu te louvo pela vida do Riquelme. E mais uma vez, Senhor, nós sabemos que o Senhor vai estar falando conosco através do nosso querido irmão, porque ele é um vaso de honra para o Senhor. E que o Senhor abençoe ele e traga para cada um de nós, Pai, um bálsamo do alto, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus, boa noite. Amém. É um prazer estar aqui novamente. Pastor, obrigado aí pela oportunidade de vir aqui de novo. Tem o que? Um ano que eu vim aqui? Eu não lembro qual que é. Mas parece que foi ontem, né? Glória a Deus. E prazer estar aqui, poder trazer uma palavra da parte de Deus. Eu creio que vai edificar muito a vida de vocês, fortalecer a fé de vocês. E creio que grandes coisas o Senhor tem, né, para nossas vidas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra que eu vou pregar hoje, está em Ezequiel, capítulo 11, do versículo 17 ao 20. Falo da nova versão transformadora. Quem achar, procurando. Bom, vou começar. E a palavra do Senhor diz assim: Eu sou o Senhor soberano, e digo que reunirei das nações onde foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. E quando eles regressarem para a sua terra natal, removerão todos os seus requisitos, suas imagens repugnantes, seus ídolos detestáveis, e lhes darei um só coração, e colocarei dentro deles um novo espírito. Renovarei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que obedeçam os meus decretos e estatutos. Então serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu oro agradecendo, Pai, por essa oportunidade. Peço que o Espírito Santo me conduza em toda a ministração e que a palavra venha a ser algo que venha nos fortalecer na Tua presença. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de Ezequiel, ela traz uma mensagem muito forte, pois ela direciona o povo de Israel à terra prometida. Só que o texto ele aponta sobre uma renovação espiritual ao qual Deus queria fazer sobre o seu povo. E com isso Deus ele faria uma nova aliança, derramando o seu Espírito Santo, capacitando o seu povo a andar de acordo com a sua vontade. Ou seja, viver uma vida de obediência, santidade em sua presença. E essa passagem do profeta Ezequiel ele já apontava para Atos 1 e 2, quando Jesus subiria aos céus, e quando foi em Atos 2, o dia de Pentecostes, quando houve grande poder e os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e ganharam autoridade para propagar a palavra de Deus. E essa passagem é muito forte porque no versículo 36 de Atos 2, Pedro, ele prega a palavra e declara que Cristo é o Senhor, convidando as pessoas a se arrepender, a ser batizadas, e por meio disso, cerca de 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo. E essa passagem de Ezequiel traz uma grande mensagem sobre o Espírito Santo, porque na nova aliança, ele capacita os santos a se tornar mais semelhante a Cristo, os santos cada dia mais buscar a santidade, ser separado para o uso exclusivo de Deus. E essa mensagem é algo que o Senhor tem me tocado a falar sobre isso, pois o objetivo do ministério do Espírito Santo
sempre será nos tornar a imagem do Senhor Jesus, nos capacitar à vontade dele para sermos suas testemunhas, para propagar o Evangelho e alcançar vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus. E essa passagem também de Ezequiel, ela acaba apontando para João capítulo 3 também, no momento que Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos nada mais é do que um fariseu do Sinédrio, um homem importante, um homem de posses, um estudioso da fé, da lei. E se de alguma forma a salvação fosse por meritocracia ou obras, esse homem, eu digo que ele seria, acho que, o primeiro da fila. Só que houve uma conversa dele com Jesus, e Jesus, no versículo 7, João capítulo 3, ele fala com Nicodemos: não vos maravilhes dizer isso, que vos é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos, sem entender, ele fala: como que pode um homem velho novamente entrar no ventre da sua mãe? E Jesus diz: como que tu és mestre de Israel e não sabes o que te digo? E essa é uma mensagem sobre um novo nascimento, sobre a necessidade de nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17, diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive em novidade de vida. E o novo nascimento é a gente romper com a velha vida e nascer uma nova identidade na pessoa de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é algo totalmente novo, radical. Nascer de novo vem algo que envolve de dentro para fora, sendo uma obra exclusiva do Espírito Santo. E para isso é necessário reconhecermos alguns pontos sobre a nossa salvação, sobre reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador, reconhecer que somos pecadores e necessitamos de um Salvador, para que com isso, reconhecendo Cristo como Senhor, possamos reconhecer os planos de Deus do céu, para que essa identidade de Cristo seja firmada na gente, deixando ali uma velha natureza e vivendo uma nova identidade na pessoa de Jesus. Por isso que somente o Espírito Santo, ele pode profetizar sobre o vale de ossos secos, profetizar vida, e somente com essa caracterização do coração de pedra, representa muitas vezes o nosso coração duro, a reconhecer e seguir a vontade do Senhor Jesus. E esse coração de carne também é caracterizado sobre a nossa resistência, sobre viver o plano de Deus sobre a nossa vida. Porque em Hebreus capítulo 4 vai dizer que nos nossos processos, nas nossas lutas, Deus ele se compadece de como somos tentados. Mas que o pecado mais difícil da gente se arrepender é aquele que serviu a nós mesmos. E a necessidade que precisamos de buscar um novo nascimento, não endurecer o nosso coração na presença do Senhor, buscar a sua presença, buscar a santidade, porque sabemos que um dia o Senhor ele vai voltar. Amém. E que infelizmente a gente vê coisas que estão acontecendo no mundo, como que aconteceu no sul, situações de pestes, como a gente teve a pandemia um tempo atrás, e cada dia mais a palavra de Deus está se concretizando, e que infelizmente as coisas desse mundo elas não vão melhorar, e que a necessidade que temos de buscar um novo nascimento, ser uma nova criatura, existem áreas das nossas vidas que precisamos romper com elas, para que a gente venha viver a promessa de Deus na vida da gente. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para isso precisamos ter uma vida de compromisso com Ele, que isso às vezes se torna algo um pouco mais difícil, porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, ali na carta aos Coríntios, ele tinha 3 problemas na igreja de Corinto, que era a imoralidade sexual, a divisão da igreja e a falta da centralidade de Cristo nas pregações. E não é algo tão semelhante como nos dias de hoje, né? Principalmente nas redes sociais, como a gente vê meios evangélicos sendo pregados, e para a coerência ser feita, não precisa ser uma total mentira, basta ser uma meia verdade.
ou pelo menos 98,1% já é o suficiente para se tornar uma heresia. E muitas das vezes a gente não busca a palavra de Deus, não buscamos o conhecimento da palavra, e que isso é o que vai nos fortalecer e não vai fazer a gente cair no engano. E a divisão da igreja que acontecia na cidade de Corinto era algo que infelizmente acontece nos dias de hoje. Divisão sobre questão teológica, divisão de opiniões, irmãos por questão de ministério e outras coisas mais. Só que o nosso foco tem que ser Jesus. Amém. O Senhor já está voltando. Então, assim, não há mais tempo da gente se preocupar com coisas ou discutir coisas que às vezes são superficiais. Precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos ir atrás dos perdidos, precisamos dizer que Jesus salva, cura, liberta e transforma vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E simplesmente precisamos mais viver em unidade, se unir os irmãos, fazer a obra, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros nos momentos mais difíceis, porque sabemos que os processos não são fáceis. Por isso que João 6,66 é uma passagem que eu acho muito forte, porque no versículo 66 até o 69 diz assim: desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis-vos também retirai-vos? Respondeu-lhe: pois Simão Pedro, o Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Aleluia. Essa passagem eu acho muito forte, porque é um momento que Jesus prega para uma grande multidão. E Jesus trouxe duas palavras. Palavras, acredito, de exortação ou até um confronto. Só que quando as pessoas acabaram não escutando aquilo que elas desejavam, muitos começaram a ir embora. E houve um momento que Pedro, ele se preocupou. Ele chegou até: Senhor, será que não é melhor amenizar as palavras? Será que as pessoas estão indo embora? Acho que a ideia é encher, né? Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, se tu não está satisfeito, tu pode ir junto com eles. Então Jesus trouxe um confronto a Pedro. E é nesse momento que Pedro reconhece: não, Senhor, por mais que o Senhor possa me confrontar, tu és o Filho do Altíssimo, os que têm a palavra de vida eterna. Então, muitas vezes o Senhor ele vai nos confrontar, mas a palavra do Senhor diz que Deus repreende aquele que Ele ama. Amém. Então, a gente precisa sim exortar uns aos outros para amar. A gente não exorta para o mal, a gente exorta para o bem. E com isso, o texto fala sobre um certo problema, porque quando as pessoas voltaram para as suas vidas, é por causa de quê? Porque quando Jesus falou de compromisso, foi que muitas pessoas acabaram não gostando. Por quê? Porque elas buscavam Jesus por cura, por milagre, por sua satisfação, e às vezes acabando tratando Jesus como um gênio da lâmpada. E simplesmente quando Jesus não atendeu a vontade deles, eles foram embora. E o texto fala que eles voltaram para as suas vidas e acabaram se aprofundando em uma vida de pecado e no estado pior qual eles viviam antes. E nessa noite, eu quero refletir com vocês isso. O Senhor ele tem um plano na vida de cada um aqui presente. Amém. O Senhor quer entregar algo na mão de vocês. Aleluia. Só que infelizmente sabemos que passamos por lutas, dificuldades, lidamos com pessoas às vezes no trabalho, em casa, também pode acontecer às vezes até na igreja, e a gente pode se sentir triste, chateado, frustrado. Às vezes perdemos o empenho em se dedicar à obra de Deus e fazer a vontade do Senhor Jesus. Começamos às vezes a negligenciar o nosso compromisso com Ele, não fazer tão mais a vontade dEle. Mas o Senhor está querendo dizer nessa noite: eu quero te dar um novo coração. Aleluia. Eu quero te dar um novo espírito de excelência. Eu quero reafirmar a minha promessa sobre a sua vida. Eu sou o Senhor que faço nova todas as coisas.
e que a palavra do Senhor declara que as forças do mal jamais prevalecerá contra a sua igreja. Aleluia. E os planos do Senhor jamais serão frustrados. Aleluia. Então, que por mais que situações difíceis que você possa ter passado, busque ao Senhor, reafirme o seu compromisso com Ele, clame a presença dEle, pois em Jeremias 33:3 diz que clamas a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras traduções, coisas ocultas. E o texto diz que o profeta Jeremias estava preso no exílio babilônico, mas que todo momento que ele ia tomar uma decisão, ele clamava a direção de Deus, a instrução do céu. E o texto nos diz que Deus ele se agrada quando clamamos, quando buscamos e pedimos a sua direção para viver a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, eu quero dizer para você, reafirme o seu propósito com o Senhor Jesus. Ele vai te capacitar, Ele vai te moldar, Ele vai te transformar, Ele vai fazer nova todas as coisas. Não pense que as coisas não têm mais jeito para você, porque o Senhor Jesus é capaz de todas as coisas. Ele levanta pessoas, Ele abre portas que somente Ele pode abrir, e que Ele é capaz de transformar aquilo que você acha que é impossível para a sua vida. Aleluia. E eu dou um grande testemunho sobre isso, porque eu vivi essa história com o Senhor Jesus. Eu fui a pessoa mais improvável da sociedade, que as pessoas talvez olhassem para mim e vissem, esse aí está perdido. Só que em 2010, eu recebi uma palavra da mulher, que enquanto eu não vivesse o meu chamado, nada daria certo na minha vida. Enquanto eu não vivesse esse chamado. E essa palavra, por algum motivo, plantou no meu coração. Só que em 2010, tive uma visão que eu estava em cima de um muro, e eu via Jesus com uma veste branca e cabelos longos e barba. E como se eu tivesse que tomar uma decisão, e simplesmente acordei com a visão de Jesus. Só que foi em 2018, eu tive um batismo do Espírito Santo em casa, e como eu senti a presença me envolvendo, meu corpo formigando os pés da cabeça, e simplesmente, dali eu nunca mais fui o mesmo. Aleluia. E ali o Senhor tinha me dado um novo coração e um novo espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois desse dia eu nunca mais fui o mesmo. Depressão sumiu. Pela primeira vez eu me senti completo na minha vida, porque eu sentia um vazio desde criança. E simplesmente nesse processo Deus foi falando comigo e renunciei uma área da minha vida que vivi 12 anos na homossexualidade, fui drag queen, rainha da parada gay. E depois dessa experiência com Jesus eu não conseguia mais viver como homossexual. Escutei a voz de Deus falar comigo que se eu quisesse caminhar com Ele, eu teria que tomar uma decisão. E foi na última vez que eu me encontrei, na época, com um rapaz abraçado, e na mesma hora o Espírito Santo falou comigo e disse assim: o que você está fazendo aí? Enquanto eu não saí dali e do lado dele, eu não tive paz. E o Senhor falou claramente comigo que se eu quisesse caminhar com Ele, eu tinha que tomar outra decisão, outro caminho de vida. E simplesmente eu também não conseguia mais viver a minha vida. Busquei a igreja do Nazareno Central, fiz a aula de batismo, e o dia do batismo foi dentro do Muro de Campinas. Era eu descendo na rua em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E eu não acredito em acasos, eu acredito em Deus que traz mensagens claras e proféticas sobre as nossas vidas e sobre a promessa que Ele tem. Então, não pense que o seu caso é impossível. Se para mim, para a sociedade, eu era a pessoa mais improvável, hoje eu estou vivendo o chamado do Senhor. Hoje estou pregando a palavra de Deus. Sexta-feira passada eu fui dar um testemunho na Karina Bach. E Deus usou a vida de um pastor amigo meu. E simplesmente Deus tem cumprido as suas promessas. Glória a Deus. Então, com isso eu quero dizer para vocês: não desista da promessa do Senhor sobre as suas vidas. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer te capacitar, Ele quer te moldar, Ele quer te transformar, Ele quer te tornar mais parecido com o Senhor Jesus, mas tudo isso provém de um novo nascimento, de um rompimento interno de dentro para fora, porque Ele vai fazer nova todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu digo, busquem, clame, peça, porque não há mais tempo. Não vai demorar para Jesus voltar. Tantos sinais, tantas coisas que estamos passando, que estamos vivendo, e às vezes até o esfriamento da fé.
Infelizmente, a gente tem dificuldades hoje em dia, até na nossa casa de às vezes até cumprimentar os nossos próprios pais, com o celular na mão e às vezes dando prioridade a algumas coisas. Então, eu digo, busque. O Senhor veio incomodando, veio falando, fala sobre o novo nascimento. Amém. Fala sobre um novo coração, sobre um novo espírito. Eu quero capacitar o meu povo, eu quero moldar o meu povo, eu quero fazer nova todas as coisas. Nada é impossível, por mais que você tenha passado, você tenha vivido situações difíceis, eu vou fazer a minha promessa. Você pode se sentir cansado, você pode achar que está demorando, mas vai acontecer, porque Deus é fiel em sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois de praticamente 8 anos, eu cheguei em Campinas em 2010, houve o meu batismo, e agora em 2024 eu estou vivendo as promessas do Senhor sobre a minha vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então eu dou como testemunho: busquem, é o que mais o Senhor me toca dizer, porque grandes são os planos que eles têm a respeito de vocês. Aleluia. E o diabo ele quer frustrar isso, porque eles não querem, o diabo ele não quer ver você viver a sua promessa. E muitas vezes a gente se encontra desanimado com o contexto de vida que a gente vive hoje em dia. E infelizmente é como se fosse uma atmosfera que às vezes até para buscar a Deus a gente não ora direito, a gente não busca o conhecimento da palavra direito, a gente às vezes nem jejua direito, mas o Senhor diz: busca-me e me encontrará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesse momento eu só quero literalmente agradecer, assim, estar aqui hoje. Eu creio que é um momento novo que eu estou vivendo. O pastor entregou uma palavra para mim, foi algo que Deus confirmou comigo, usou uma pessoa ontem, e hoje Ele entregou uma palavra que confirmava. E estou vivendo o chamado. Estou fazendo a obra missionária, estou lidando com pessoas. Comecei um atendimento pastoral na parte dos jovens lá na igreja, acompanhando pessoas. E o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Mas para isso Ele precisou trabalhar outras áreas que foi difícil para mim. Há um ano atrás, eu falei que eu ainda estava trabalhando, né, pastor? Sim. Cabeleireiro, e Deus fechou as portas. E foi difícil para mim tomar essa decisão, porque era um sonho pessoal meu. Mas, às vezes, vai ter áreas da vida da gente que a gente vai precisar renunciar. Amém. Pois em Isaías 55:8 fala que os nossos sonhos não são os planos que Deus tem a respeito da gente. E às vezes, para a gente romper, para a gente viver os planos de Deus, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de sonhos que a gente tem, mas para se dedicar completamente, porque o Senhor Ele quer ser o primeiro do seu coração. Ele quer fazer essa transformação, mas a gente precisa permitir e abrir o nosso coração de pedra, que muitas das vezes a gente não permite que Ele transforme e torne um coração de carne, e que traga grandes coisas e novidades das quais a gente nunca pensou que viveria um dia. Para mim, eu nunca imaginei que aqui eu estaria. Trabalhei em grandes salões de beleza, Estúdio W, Celso Tamura, atendi a mãe da Sandy, vivi um ambiente de glamour, de glória, digamos assim. O Felipe trabalhou comigo também e sabe essa fase da minha vida. Então, às vezes, Deus vai tirar você de um lugar e vai te chamar para propagar o Evangelho com autoridade, para alcançar vidas, porque o maior propósito da nossa vida é glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E buscar essa autoridade que o Espírito Santo nos dá para pregar a palavra e ver vidas transformadas por meio do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E com isso que eu digo para vocês nesse dia de hoje: busquem ao Senhor, clame pela presença dEle e viva a promessa que Ele tem na sua vida, que Ele tem a respeito de você. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero mais uma vez orar pela vida do
do Riquelme, enquanto o Ministério de Louvor vem à frente. E eu quero depois ministrar sobre a sua vida. Meu Deus eterno e todo-poderoso, eu quero te agradecer pela vida do Riquelme, Senhor. Que ele veio aqui essa noite, meu Deus, mostrar que é possível no Senhor. Que no Senhor grandes coisas são feitas, Pai. E que a transformação, ela é genuína. E hoje o Senhor traz, Pai, para cada um de nós, a transformação aos nossos olhos do Riquelme hoje, um pregador honrado da Tua Palavra, Pai. Glória a Deus. Quando antes, meu Deus, não poderíamos falar de honra, não poderíamos falar de certas coisas, mas hoje aqui o Teu servo, Deus, ele vem para testificar que o Senhor existe, é bom e é poderoso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Queridos, eu quero falar aqui enquanto os irmãos estão começando os seus